Amém. Dê um aplauso aí de adoração ao Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. Nós lemos o texto da palavra de Deus e dentre os versículos que lemos, lá de João capítulo 6, o versículo 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isso disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? O versículo 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós vemos Jesus aqui ensinando a multidão que o estava seguindo. Jesus estava falando aqui neste capítulo sobre a inabilidade do homem para chegar a Deus pelos seus próprios meios e méritos. Lá no versículo 44 deste capítulo 6 de João, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Nós jamais alcançaremos o perdão e a aceitação de Deus pelas nossas próprias forças. É Deus que precisa nos conduzir, nos ajudar, nos levar até Ele. Ainda aqui no capítulo 6 de João, a multidão ao redor de Jesus começa a murmurar. O versículo 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Aquelas pessoas que diziam ser seguidoras, aqueles homens que diziam ser discípulos de Cristo, ficaram ofendidos com a pregação de Jesus. Eles reclamaram que as verdades que Jesus ensinava eram severas, eram difíceis de ouvir. Eles desejavam verdades mais suaves. Queriam que Cristo falasse sobre coisas mais confortáveis, mas bem aceitas pelas pessoas. E este é o primeiro ponto que destaco aqui, é que a verdade sobre a real condição do homem nunca foi popular. A verdade sobre a real condição do homem nunca foi bem aceita. Quando a Bíblia fala a respeito de bênçãos, é fácil que isso chame a atenção. Quando a Bíblia fala de promessas, quando a Bíblia fala de milagres, quando a Bíblia fala de proteção, quando a Bíblia fala de cura, as pessoas
elas mostram muito interesse. Costumam abrir a Bíblia onde fala sobre esses assuntos e deixam a Bíblia aberta lá. Mas quando a Bíblia mostra qual é a condição natural do homem, as pessoas, elas fazem como fizeram nos dias de Jesus. Elas reclamam que o discurso é duro, que o discurso é difícil de ouvir. Qual é a condição natural do homem, conforme a Bíblia Sagrada? Como é que Deus vê o homem? A Bíblia nos mostra que Deus vê o homem como pecador. O Salmo 14, versos 2 e 3 diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esta é a realidade humana. Deus vê o homem como sendo desviado, como sendo sem entendimento e sem desejo de buscar a Deus. Deus nos vê de uma maneira diferente da maneira que nós nos vemos. Costumamos nos ver como pessoas boas. Costumamos nos ver como merecedores do favor de Deus. Costumamos nos ver como merecedores de aplauso. Costumamos nos ver como pessoas infalíveis. Mas Deus nos vê como pecadores, destituídos da sua glória. Em outras palavras, o nosso pecado é um obstáculo na nossa aceitação perante Deus. A Bíblia define o que é pecado e podemos ler essa descrição em 1 João 3,4, que diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado, então, é tudo aquilo que vai contra os princípios que Deus tem estabelecido. Essa descrição do pecado, como também a descrição do homem como sendo pecador, nunca foi popular. Não, nunca foi bem aceita. Lá no capítulo 6 de João que lemos, as pessoas que seguiam Jesus estavam murmurando contra ele, estavam reclamando dele, estavam criticando ele. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus não pediu desculpas. Jesus não tentou oferecer uma outra verdade mais aceitável. Ele não procurou retirar o que ele havia dito. Mas ainda no verso 63, Jesus reafirma o que ele tinha dito. Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus reafirmou que a carne do homem, ou seja, a natureza pecaminosa do homem, não presta perante Deus, não pode ter comunhão com Deus. Mas Jesus prossegue aqui dizendo: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E quais foram as palavras que Jesus disse para aquela multidão? Jesus disse: eu sou o pão da vida. E tem uma coisa: se não comerdes a carne
do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava usando figura de linguagem. Jesus estava falando de uma forma figurada e eles não estavam se apercebendo. Eles não estavam ligados, antenados. Eles não estavam entendendo nada. Jesus usava figura de linguagem e estava dizendo: vocês têm que crer na eficácia da morte expiatória do Filho do Homem. Era isso que Jesus estava dizendo, para terdes perdão, para terdes comunhão, para terdes vida com Deus. Jesus estava dizendo: tem que haver da parte de vocês confissão de pecados. Jesus estava dizendo: tem que haver da parte de vocês arrependimento. Jesus estava dizendo: tem que haver em vocês a decisão de me seguir, de me obedecer, de me seguir, de me seguir e de me obedecer. Jesus, meus irmãos, nunca abriu mão da verdade, e por isso diz o versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Alguém poderia perguntar: não teria sido melhor se Jesus modificasse um pouco a sua mensagem, para não perder aqueles discípulos que tornaram para trás? Hein, pastor Enoque? Não teria sido melhor, pastor Gessé, se Jesus tivesse deixado de pregar ou enfatizar certas doutrinas e verdades de Deus para não ofender aquelas pessoas? Hoje em dia, existem propagadores ditos do Evangelho que mudam a mensagem de Deus conforme muda a opinião pública, conforme muda o auditório, conforme muda a audiência. Igrejas por aí que estão pregando o evangelho da facilidade. Igrejas por aí que estão pregando um evangelho maleável para agradar os ouvintes. Qual era o alvo do ministério de Jesus? Certa vez Jesus estava na casa de um homem chamado Zaqueu, um judeu, e Jesus explicou a ele qual era o alvo do seu ministério terreno. Isto está lá em Lucas 19:10. Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito da vinda de Jesus foi buscar e salvar aqueles que caminham para a perdição eterna. O alvo das pregações de Jesus era declarar a necessidade e a realidade da salvação. Por isso Jesus nunca abriu mão da verdade. Então Jesus faz uma pergunta aos 12 discípulos, ele diz: quereis vós também retirar-vos? As multidões estão indo embora. Quereis vós também ir embora? Quereis vós também retirar-vos? Se nós
Estamos acompanhando Jesus apenas para assistir os seus milagres. Se nós estamos acompanhando Jesus apenas para comermos os pães e os peixes que Ele multiplica, nós também, um dia ou outro, nós deixaremos de segui-lo. Tomara que você esteja seguindo Jesus tão somente por aquilo que Ele é. Qualquer coisa além de Cristo é insuficiente para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Pedro reconheceu esta verdade. Diante da pergunta de Jesus, ele responde em João 6,68: Senhor, para quem iremos nós? Aleluia, aleluia, aleluia. Ao responder a pergunta, Pedro ele faz outra pergunta: para quem iremos nós? Se fosse hoje, talvez Pedro perguntaria: Senhor, para quem iremos nós? Iremos para os deuses do candomblé? Iremos para Maria? Para quem iremos nós? Iremos para Iemanjá? Para quem iremos nós? Para os orixás? Para o Senhor do Bonfim? Para quem iremos nós, Senhor? Iremos para os sabonetes de arruda? Iremos para as rosas ungidas? Iremos nós para o amuleto contra o olho gordo? Para quem iremos nós, Senhor? Iremos para a pulseira contra o mal olhado? Para quem iremos nós, Senhor? Iremos para a fita contra o encosto, a inveja e o azar? A Bíblia nos ensina a expulsar os demônios em nome de Jesus. Demônio é quê? É para fazer o que com demônio? É para expulsar. Com demônio, crente é para expulsar. Aleluia. Mas agora em muitos lugares chamados de igreja estão usando sal grosso. Estão usando água. Estão usando chofar. Batalha espiritual agora, negócio é chofar. Mas o que a Bíblia nos manda tratando com demônios? A gente tem que expulsar em nome de Jesus. Hoje estão recriando os bezerros de ouro que estão sendo adorados dentro das igrejas por aí. E muitos líderes religiosos apoiam esse tipo de movimento, porque, como dizem os incrédulos, eles precisam de uma isca para ouvir a palavra de Deus. E assim a igreja entra num círculo vicioso e não consegue mais se libertar. Entra ano e sai ano, e as pessoas continuam a viver de iscas. Não crescem na palavra, ficam supersticiosos e minguam espiritualmente.
outros fazem corrente. Para expulsar demônio é a corrente. Corrente para quê? Para segurar o povo. Porque corrente, que eu saiba, é para acorrentar. Quem vive de corrente não tem uma vida de oração, não jejua, não lê a Bíblia, não procura mudar de vida. Essa pessoa foi ensinada que para agradar a Deus é só ser fiel nos dias das correntes. Ela pode continuar a fazer o que quiser. O importante é não faltar aos dias das correntes. Mas o povo de Deus, meus irmãos, quem é povo de Deus aqui nesta noite? O povo de Deus vive desacorrentado e não acorrentado, porque Jesus já veio quebrar as nossas correntes. Lá no início do seu ministério, ele abre o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar aos pobres, anunciar o ano aceitável e colocar em liberdade os encarcerados. Levante a sua mão para o céu e adore a Ele nesta hora. Aleluia. Campanha para revelar um número de CPF. Campanha para revelar o endereço, a data do nascimento. Isso é coisa de espírito de adivinhação, conduzida por gente treinada em manipular as culpas, desesperos e medo das pessoas. Isso tudo vem lá dos Estados Unidos. O lixo teológico como esse, vem muita coisa boa dos Estados Unidos, aí vem muito lixo e porcaria como essa. Começou lá. Começou lá. Só que o camarada que fazia isso, e todos os outros que seguiram na escola dele, não vejo que sejam diferentes. Ele foi desmascarado. Era um televangelista americano. Foi desmascarado. Porque juntamente com a esposa, que ficava no meio do povo, ele recebia informação e foi descoberto. Informação sobre esses detalhes aí, de CPF, de endereço, dessas coisas todas. Pessoas que imaginam que isto é palavra de Deus, que isto é Bíblia Sagrada, que isto é Evangelho. Mas a minha Bíblia me diz que o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para salvar aquele que crê. Quantos aqui já creram? Quantos aqui já creram? O Evangelho é poder de Deus. Paulo escreveu aos Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pela graça de Deus sois salvos. E a graça de Deus está sobre todos os homens, bons e maus. Mas para sermos salvos, nós temos que ter fé no Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo, recebê-lo no nosso coração como Senhor e Salvador de nossas vidas. Sabe, meus irmãos, qual é o problema dessa confusão teológica? É que ela está
criando um povo mimado, ingrato e rebelde, como aquela criança que os pais não sabem educar, criança insolente, que bate os pés querendo qualquer coisa. Queremos o melhor carro do ano. Queremos o salário mais alto. Queremos saúde perfeita, que é isso que essa teologia ensina. Mas a palavra obediência não faz parte do nosso vocabulário. Crentes assim são vulneráveis ao diabo. E na primeira tribulação, na primeira perseguição, vão questionar Deus. Vão ficar frustrados com Deus. Vão ficar com raiva de Deus e vão abandonar a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que Jesus disse em Mateus 10, 22? E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Será que nós estamos dispostos a sermos perseguidos? Será que nós estamos dispostos a sermos injuriados? Afrontados, caluniados e martirizados por amor a Cristo, como foram Paulo, Pedro, Tiago. Diz a história do cristianismo que todos eles morreram martirizados. O único que morreu de velhice foi João. Mas todos os outros morreram porque não negaram a fé em Jesus. Aleluia. Será que nós estamos dispostos a viver uma vida justa em Jesus Cristo? Fazer a sua vontade? Ouça, Jesus não quer saber de correntes, fitinhas no pulso, rosas, pedrinhas, cajados, arquinhas, sabonete, caixinha de promessa, Bíblia em miniatura, fotocópia do dinheiro ungido na carteira, toalhinha suada. Não, Deus não quer você materializando a sua fé em algo que possa tocar ou ver. Você sabe realmente o que Deus quer? Salmo 51, verso 17, o salmista disse: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Era como se Pedro perguntasse e respondesse em seguida: Senhor, nós não vamos para lugar nenhum, nós não te deixaremos, nós não vamos sair de perto de ti, vamos continuar te seguindo, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pés, meus irmãos, por um instante. Aleluia. O salmista Asaf, lá no Salmo 73, ele pergunta: a quem tenho eu no céu, senão a ti? O que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus? Ele pergunta lá no Salmo 73, a quem tenho eu no céu, senão a ti?
e na terra não há quem eu deseje além de ti. Aleluia, que hoje mais do que nunca você viva com esta verdade de que só Jesus é suficiente. Que hoje mais do que nunca você viva com esta verdade de que só Jesus pode nos valer. Que hoje mais do que nunca você viva com esta verdade que só Ele tem as palavras de vida eterna. Feche os seus olhos por um instante. Fale com o Senhor Jesus aí onde você está. Diga a Ele algo. Fale com Ele alguma coisa. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Deus, como Asaf perguntou, eu pergunto a quem tenho eu no céu, senão a ti. Nós perguntamos nesta noite, a quem temos nós no céu, senão a ti. E na terra não há quem nós desejamos além de ti. Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de ficar depositando a nossa fé em amuletos. Guarda-nos, Senhor, de ficarmos depositando a nossa fé em objetos. Aleluia, aleluia. Mas que em todo o tempo da vida, Senhor, no cume da montanha ou no fundo do vale, na alegria ou na dor, na bonança ou na escassez, nós tenhamos sempre a convicção de que só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, aleluia, aleluia. É assim que eu oro, Senhor, pelo teu povo aqui nesta noite. É assim que eu te apresento, ó Deus, o teu povo que aqui está nesta noite. Cada pessoa, cada crente aqui nesta noite. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos sob tuas asas protetoras. Guarda-nos no oculto, Senhor, das tuas asas. Que nossos olhos estejam firmados somente em ti, Pai. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. E que a cada vez mais possamos te conhecer, crescer no conhecimento da tua palavra, te conhecer cada vez mais, Senhor. E vivermos para a tua glória, Senhor. Vivemos neste presente século de maneira justa. Oh, aleluia. Vivermos, Senhor, de maneira íntegra. Vivermos, Senhor, como luzeiros, refletindo a tua glória, Pai. Em meio a este mundo enegrecido pelo pecado. Mas aqui está aqueles, Senhor, lavados e redimidos pelo teu sangue. Aleluia! Que sejamos sempre tochas acesas. Que sejamos sempre tochas vivas. Aleluia! Para a tua glória, Senhor.
para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.